O HCTR pagou 16,74% de dividend yield nos últimos 12 meses. Mas será que vale a pena investir no HCTR hoje? Pois bem, você está no canal Aportando Conhecimento e esse é o tema do vídeo de hoje. Fazendo um breve overview do HCTR, a gente percebe que ele é um fundo imobiliário de papel, ou seja, ele tem vários CRIs em carteira. Ele é um fundo high yield, ou seja, ele busca um retorno extremamente alto e, obviamente, isso é acompanhado de um risco muito alto também. O seu P sobre VP é de 0,94, ou seja, ele vem sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, o que é bem esquisito para um fundo de papel, e a gente vai falar isso ao longo do vídeo. Ele é negociado na Bolsa de Valores desde agosto de 2019, ele tem mais de 190 mil investidores em valor patrimonial de 2,6 bilhões de reais. O HCTR ele chamou muita atenção devido aos rendimentos extremamente altos que ele vem pagando. Mas esse rendimento extremamente alto, ele é a junção de uma inflação muito alta mais altos dividendos também. Mas sempre que você vai analisar um ativo, você tem que analisar basicamente duas coisas: o risco e o retorno. Você não pode só analisar o retorno de um investimento. Você também precisa analisar um risco. É um absurdo você só analisar o retorno. O risco, ele é basicamente a chance das coisas darem errado. E qual que seria o risco do HCTR? O HCTR, ele empresta dinheiro para várias pessoas e empresas através dos CRIs. E o maior risco do HCTR seria o default desses CRIs. Default é calote em inglês, geralmente na economia, quando tem alguma coisa ruim a gente coloca em inglês, coloca um nome bonito, e aí parece um negócio bom, mas na verdade não é. Mas então o risco de default seria o risco de calote desses CRIs. E existe uma dificuldade muito grande de se analisar o risco de fundos de papel, porque muitos desses fundos, pelo menos os fundos grandes, têm mais de 100 CRIs. Como que você analisa o risco de cada um deles para chegar no risco total do fundo? É uma coisa muito complicada de se fazer. Mas o HCTR, por ser um fundo de papel, ele tem um funcionamento um pouco diferenciado. Por mais que ele tenha pago quase 18% de dividend yield, você não realmente recebeu quase 18%. Você até recebeu na sua conta esse valor, mas você não pode, por exemplo, pegar esse valor no shopping e torrar tudo, porque se isso acontecer, você vai estar tendo uma perda do seu poder de compra. O dividend yield não importa muito para um fundo de papel. O mais importante é saber qual que é o rendimento real. Quanto o fundo está pagando acima da inflação. Esse que é o mais importante de um fundo de papel, porque boa parte dos rendimentos dele é só correção inflacionária. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também lá no fim do vídeo um card de um outro vídeo aqui do canal, do RPR11, que eu explico melhor como funciona um CRI. E por que o mais importante é o rendimento acima da inflação, que seria o rendimento real, e não realmente só o yield de um fundo de papel. Então, para a gente chegar à conclusão de qual que é o yield real do HCTR, o yield acima da inflação, a gente tem que ir lá no relatório gerencial e buscar pela rentabilidade dos CRIs. E a gente vai ver que ele tem vários CRIs, são pelo menos umas 3 páginas dessa, não coloquei todos. Ele também tem vários fundos imobiliários no seu portfólio, outros fundos imobiliários de papel. E a gente vê que apesar de ele estar pagando quase 17% de yield, o seu rendimento real é muito próximo de inflação mais 10,3%. Esse 6,44% que ele pagou a mais foi de correção inflacionária. Só que aí você pode achar meio estranho ele ter pago só 6,44% de correção inflacionária se a inflação dos últimos 12 meses foi mais do que 10%. Sim, no começo é um pouco estranho, mas você tem que lembrar que os CRIs não necessariamente pagam a inflação mensalmente. Você pode ter um CRI que tem um contrato que ele vai pagar a inflação, a correção inflacionária, pelo menos uma vez por ano. E não todo mês. E aí com isso você acaba distorcendo a correção inflacionária que você acaba recebendo. Então, voltando a falar do risco-retorno do HCTR, qual que é o risco do HCTR? Bem, a gente sabe que é um risco muito alto. Tá bom, mas alto quanto? Essa que é a grande questão. O quão alto é o risco do HCTR? Porque se o mercado não souber o real risco do HCTR, fica muito difícil precificá-lo, fica muito difícil dar um preço para esse fundo imobiliário. E eu quero chamar a atenção de uma certa operação que o HCTR tem, que é uma operação muito complicada, na minha opinião. Ele tem 2 fundos imobiliários em carteiras, o FII Serra Verde e o XBXO11. Se você somar a participação desses 2 fundos imobiliários, você chega à conclusão que eles têm 15,4% do PL, ou seja, 15,4% de todo o dinheiro do HCTR está investido nesses 2 fundos imobiliários. E quando a gente analisa os CRIs que o HCTR tem participação, a gente chega à conclusão
que ele tem participação num CRI chamado circuito de compras. E o destinatário desse CRI, ou seja, quem está pegando o dinheiro emprestado, é exatamente o XBOX, que é um outro fundo que ele tem em carteira. E esses dois CRIs, um na taxa de IPCA mais 8 e o outro na taxa de IPCA mais 16%, juntos têm uma concentração de 6,7% de todo o dinheiro do fundo imobiliário. Um outro CRI que ele tem é o CRI do Hope, que o destinatário desse CRI é exatamente o FII Serra Verde, que ele também tem em carteira. E se você somar a porcentagem desses mais outros dois CRIs, você chega à conclusão que ele tem mais 10,1% desses dois CRIs. Então, basicamente, o HCTR está emprestando dinheiro via CRI, que são o CRI do circuito de compras, e o CRI Hope, que equivale a 16,8% do patrimônio líquido do fundo imobiliário, ou seja, de todo o dinheiro que ele tem, e ele está emprestando esse dinheiro para outros dois fundos imobiliários, que é o Serra Verde e o XBOX. Só que ele também é o dono do Serra Verde e do XBOX, porque ele tem as cotas desse fundo imobiliário. Isso equivale a 15,4% do patrimônio líquido desse fundo, ou seja, do HCTR. E aí eu te pergunto, como que você avalia o risco dessa operação? E você repara que não é uma operação pequena. Quase 30% de todo o dinheiro do HCTR está nessa operação. 16,8% na parte do CRI e 15,4% na parte dos fundos imobiliários. Bem, na verdade, só o gestor tem real ideia do risco da operação que ele está fazendo. Porque não existe um relatório de riscos do HCTR que explique para o público em geral o real risco dessa operação. Esses CRIs, eles têm lastro, ou seja, eles têm um imóvel como garantia. Tá bom, mas se você está emprestando dinheiro e comprando o imóvel, tá, para onde foi essa garantia mesmo? Então aí é uma questão que realmente ninguém sabe responder. Apenas o gestor, no caso. Então, esse é o maior problema do HCTR. Não se sabe o risco real do fundo imobiliário hoje. Se a gente for olhar a cotação dele desde 2019, a gente vê que tem uma queda muito grande no começo desse ano. Se a gente der um zoom nessa queda, a gente vai ver que é uma queda de quase 18%. Simplesmente com um intervalo de poucos dias. Isso porque os rendimentos do HCTR lá no mês 3 e mês 4 começaram a vir abaixo do normal e ninguém sabia explicar o porquê que estava vindo abaixo do normal. Isso fez com que o mercado ficasse muito assustado com o fundo imobiliário por causa dessas operações cruzadas que ele tem, de tanto estar emprestando dinheiro para ele mesmo. E com isso a cota caiu absurdos nesses poucos dias. Inclusive tem vídeo no canal explicando exatamente isso. E já há muito tempo que o HCTR tem essa operação cruzada em portfólio. Só que enquanto ele pagava 1,5%, 2% ao mês, era tolerável. Quando ele começa a pagar menos do que 1% ao mês ou próximo a isso, aí se torna já um grande problema para muita gente. Então esse vídeo vai terminando por aqui, e a conclusão é que o risco do HCTR é imprecificável no determinado momento, e por isso eu particularmente não invisto no fundo imobiliário, mas se você discorda de alguma coisa que eu falei nesse vídeo, você fica à vontade para escrever aqui nos comentários. E se você não for inscrito, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, e a gente se vê no próximo vídeo.